Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele não sabia, mas de vez em quando eu mexia no celular do meu marido, que eu tinha descoberto a sua senha. Ele nem fazia ideia de que até a sua senha eu já sabia. Um dia, fiquei de olho quando ele digitava a senha e acabei memorizando e depois escrevendo no papel. Eu sei que não é uma coisa muito bonita de se falar, mas eu tinha tanta curiosidade, eu me perguntava tantas e tantas vezes se ele, sabe, acabei anotando e deixei ele guardadinho. Na primeira chance, fiz uma tentativa e consegui desbloquear o aparelho. Aproveitava os momentos em que ele estava dormindo, ou então quando ele ia para o banho, deixava carregando a bateria ali no quarto e fuçava em tudo. E olha, graças a Deus, nunca encontrei nada de errado. Eu confiava no meu marido. Só que é aquela coisa, né? Confia, mas sempre tem, enfim, aquela pulga atrás da orelha. Aliás, eu não queria nem pensar no que faria se descobrisse alguma coisa ali naquele celular. Alguma conversa suspeita dele com outra, por exemplo. Aliás, um dia, eu quase me entreguei, porque vi que tinha uma mulher estranha ali na lista dele, que não conhecia. O que me incomodou, na verdade, é que era muito bonita a mulher. Quase o confrontei. Quase perguntei quem era aquela fulana. De onde que eles se conheciam? E o que ela estava fazendo ali, na lista dele. Olha, me segurei, mas foi por pouco. Se tivesse dito alguma coisa, naturalmente queria descobrir que eu fuçava o telefone dele. Se bem que nem sei se ele ficaria bravo. Acho que não devia mesmo ter nada para esconder, até porque, repito, nunca encontrei nada. Pelo menos até aquele maldito dia. Ele estava no banho, deixou o celular ali no quarto, carregando, e eu resolvi, como sempre fazia, dar uma conferida. Fui direto nas mensagens. Olhei algumas conversas, não vi nada demais. Na verdade, já estava quase saindo do aplicativo, quando vi aquele bate-papo ali que ele teve com um tal de Lucas. Eu não sabia quem era, mas devia ser algum amigo, algum colega de trabalho. O problema é que o teor daquela conversa me deixou de cabelo arrepiado. Não era uma conversa que eu esperava encontrar do meu marido com um amigo. Repito, eu não sabia quem era o cara, mas era conhecido dele. Tanto que, lá no comecinho, o tal do Lucas escreveu: "Fala, André, como é que tá? Tudo bem? Escuta, você não vai acreditar quem foi que eu encontrei ontem num barzinho no Batel. Lembra da Vanessa, que trabalhava na firma com a gente?" O André demorou para responder. Cerca de 1 hora. Cumprimentou o rapaz e devolveu a pergunta: "Mas de qual Vanessa você está falando? A lourinha ou a morena?" O Lucas então falou que era da loirinha que ele estava falando. No que o meu marido imediatamente escreveu: "Nossa, aquela era muito gostosa. Gostosa e linda, né? Não deve ter mudado nada, deve estar indo uma delícia." No que o Lucas mandou outra: "Tá mesmo, cara. Ontem ela estava com uma calça coladinha que, olha, não tinha quem não olhasse. Você tá com moral com ela, hein? Porque ela perguntou de você. Quis saber se você continua trabalhando na firma. Até pediu para eu passar teu número para ela." Nisso meu coração veio na boca. Essa última frase fez o meu coração trepidar e vir na boca. O cara tinha escrito: "Você tá com moral com ela, hein? Porque ela perguntou de você. Quis saber se você ainda trabalhava na firma e até pediu para eu passar teu número para ela." Meu marido
respondeu imediatamente. Primeiro, mandando um íconezinho aqui, uma carinha preocupada, seguida daquela mensagem: mas você não fez isso, né? Deus me livre. Eu já tive até de trocar de número, porque ela não parava de pegar no meu pé. Se eu fizesse isso, minha noiva ia acabar descobrindo tudo. Imagina. A gente é um pé do altar. A Carmen ia terminar tudo comigo se desconfiasse de alguma coisa. Eu li aquilo e tremi dos pés à cabeça. Como assim? Quer dizer então que ele tinha me traído quando a gente estava noivo? Pelo menos era o que dava a entender aquela mensagem. O pior é que eu lembrava mesmo de que ele tinha trocado não só de aparelho, mas também de número antes da gente se casar. Na época, ele falou que queria trocar de operadora, por isso tinha mudado o número. Só que agora, eu estava descobrindo que o motivo, na verdade, era outro. Comecei a tremer. Eu não queria acreditar naquilo. Continuei lendo com aquela esperança de que mais adiante ele escrevesse alguma coisa que me desse a entender que era brincadeira, ou que era mais do que isso, que sabia que eu fuçava no seu celular sem ele ver e tinha feito aquilo assim, de brincadeira, para ver a minha cara, como se fosse uma pegadinha. Só que por meu desengano isso não aconteceu. As mensagens que eu li na sequência só ficavam pior. Resumindo, descobri dessa forma que ele havia tido um caso com essa mulher. Essa tal de Vanessa, na época em que eram colegas de trabalho. Pelo que entendi, o caso tinha durado pouco, porque, segundo ele mesmo escreveu para o amigo, ela tinha começado a pegar muito no pé dele. Aí ele ficou com medo que eu descobrisse, desistisse do casamento e resolveu se afastar. Logo em seguida, ele saiu da firma. Só que, pelo jeito, ela continuou atrás. E por isso é que ele resolveu trocar de número e de operadora. Então era por isso. Tinha sido por isso. E agora estava explicado também porque, às vezes, ele sumia, principalmente nas tardes de sábado. Certamente que era para encontrar aquela... Foi bem nessa época que isso aconteceu, quer dizer, combinava uma coisa com a outra. Olha, eu fiquei tão mal. Cheguei a sentir até náusea, tontura, de tanto que aquilo me abalou. Sem contar a crise de tremedeira, que só piorou. De repente o barulho do chuveiro cessou e eu devolvi o celular no lugar onde ele tinha deixado. Num primeiro momento, minha intenção era confrontá-lo, exigir uma explicação, só que vamos convir, né? Não tinha nenhuma explicação a ser dada. As mensagens falavam por si, apesar de tremendo dos pés à cabeça. Do meu sangue fervendo nas veias, eu ainda consegui raciocinar. E tinha certeza de que se o colocasse contra a parede, principalmente naquele momento, a gente brigaria feio. E quem sabe fosse o fim do nosso casamento. Eu estava espumando de tanta raiva. Por isso, aproveitei que ele estava no banheiro para sair. Até porque precisava refletir. De sangue quente, do jeito que eu estava, não tinha a mínima condição de conversar com ele. Comecei a caminhar sem rumo. Estava me sentindo tão fora do ar. Sabe, que saía assim caminhando a esmo na rua. Nem olhava para as pessoas e minha cabeça fervilhava. Toda vez que aquele nome vinha à minha cabeça, Vanessa, eu me sentia mais tonta e com mais raiva. Eu não conhecia essa vadia. Nunca tinha visto na minha vida. Mas se a visse na minha frente, eu matava. E acho que faria o mesmo com ele também. Como, meu Deus?
ele pôde ter sido capaz de fazer aquilo comigo? Estávamos noivos, a um pé do altar. Ele mesmo escreveu para o amigo dele. Simplesmente não dava para acreditar. Tudo bem que ele não tinha mais nada com ela. Tinha se afastado antes do nosso casamento. Só que isso não mudava o fato de que ele tinha me traído. Fiquei com aquela frase na minha cabeça, como se fosse um mantra. Ele me traiu. Ele me traiu. Ele me traiu. O estranho é que eu não conseguia chorar. A raiva era tanta que me impedia até de chorar. De repente, ele me ligou. Só que não atendi. E como ele insistiu, desliguei o aparelho para que ele não ligasse mais. Repito, se a conversa fosse naquela hora, seria o fim para nós dois. Eu precisava me acalmar, esfriar a cabeça e o sangue. Só que quanto mais eu pensava, pior eu ficava. Do nada, começou a vir aquela ideia na minha cabeça. Comecei a falar em voz alta, inclusive. Isso não pode ficar assim. Se o André pensa que eu vou deixar barato, ele está muito enganado. Eu vou dar o troco. Eu vou fazer esse homem sentir na pele o que eu estou sentindo agora. Foi no impulso, no calor da raiva. Porque em sã consciência, eu jamais seria capaz. Eu nunca tinha comentado com o meu marido. Mas tinha um amigo dele que já tinha dado em cima de mim algumas vezes, tempos atrás. Ele tentou a sorte, como se diz, né? Jogou o seu charme, deve ter pensado que era uma dessas mulheres fáceis, só porque um dia fui a um barzinho com um colega de trabalho, sem o meu marido, e esse amigo dele, por coincidência, também estava lá, e ele ficou pensando, puxa, essa aí eu acho que dá para tentar sorte. E eu digo isso porque ele me falou coisas que eu nunca esperaria ouvir da boca de um amigo do André. E quando digo amigo, não é força de expressão. Os dois tinham se criado juntos no bairro, inclusive. E eu sabia disso porque convivi com ele também, principalmente nos tempos em que eu e o André estávamos namorando. Nesse dia, quando a gente se encontrou por acaso lá naquele barzinho, ele me disse coisas que eu não esperava. Que sempre tinha me achado linda. Chegou a dizer, nessas palavras, que sempre havia tido tesão por mim. Até isso ele falou. Veja se isso é o tipo de coisa que se diga à esposa de um amigo. Me chamou até para sair. Aproveitou que o André não estava, né? Ele estava só com o colega dele. Olha, eu fiquei pasma. Naturalmente que dei o maior fora nele. E achei melhor não comentar nada com o André. Porque com certeza ele iria querer tirar a satisfação. Eu não queria briga. Não queria nada de ruim para ninguém. De modo que meu marido nunca soube dessa história. E naquele momento, a verdade é que eu ali caminhando sem rumo, a imagem do Claudinei surgiu na minha cabeça do nada. Comecei a repetir aquelas coisas para mim mesma, até em voz alta, queria dar o troco, e na mesma hora surgiu o rosto do amigo do André. Eu tinha inclusive o número dele no meu celular. Porque apesar de ele ter dado em cima de mim, eu não tinha apagado o número. Liguei o aparelho, vi que tinha um monte de ligações do meu marido, mensagens, ele querendo saber onde que eu estava, mas não dei a mínima. Sabe quando você faz uma coisa automática, sem se dar muita conta? Aquela palavra, vingança, ficava piscando diante de mim como se fosse uma luz de neon.
Procurei o contato do tal do Claudinei e liguei para ele. Não sei como consegui disfarçar o meu estado alterado quando ele atendeu. Aliás, atendeu surpreso. Carmen? Nossa, a que devo a honra. Eu quase desliguei o telefone sem dizer nada. No entanto, respirei fundo e fui direto ao ponto. Escuta, você está muito ocupado? É que eu estava querendo beber alguma coisa aí. Lembrei de você. Você não está afim de me encontrar em algum lugar, não? Em vez de responder, ficou aquele silêncio. Eu sabia que ele estava incrédulo. Eu sabia que ele não estava acreditando. Sim, porque eu tinha dado um fora nesse cara de um jeito que eu tenho certeza. Ele não teria mais coragem de me cantar. E agora, de repente, eu ligo dizendo aquele tipo de coisa. Depois do silêncio, no entanto, ele falou: você está falando sério? É claro que eu estou. Bom, então claro, vamos sim. Onde você está? Eu vou agora mesmo ao teu encontro. Passei a localização e fiquei ali parado esperando. Como ele também morava ali no bairro, em menos de 3 minutos estava estacionando do meu lado. Ele mal parou e eu já entrei naquele carro. Antes que a coragem fosse embora, ele, todo sorridente, perguntou: e aí, tem algum lugar específico onde você quer ir? Uma lanchonete? Bom, tem uma aqui, bem bacana, aqui perto. Do que ele falou aquilo, eu respondi no bate-pronto. Mas sabe, foi uma coisa assim que saiu espontânea. Me leva para um motel. Ele fez aquela cara de surpresa, como se não estivesse acreditando. E não devia estar mesmo. Você tem certeza? É claro que eu tenho. Bom, então, tudo bem. Juro, parecia que não era eu. Parecia que uma força invisível, ou sei lá, um espírito vingativo tinha me possuído. Só isso para explicar aquele meu gesto. Meu Deus, eu nunca fui assim. Nunca. Em pouco tempo, chegamos ao motel. Ele entrou com o carro, estacionou na garagem, abriu a porta e me pegou pela mão. Ele deve ter percebido que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo comigo, que eu não estava no meu juízo normal. Até porque eu acho que bastava olhar para mim. Só que, para se ver o quanto ele era cafajeste, a sensação que deu é que ele percebeu, mas não estava nem aí. Entramos no quarto e ele já veio com tudo para cima de mim, me abraçando, me beijando, tirando a minha roupa. A verdade é que eu quase nem me mexi. Não mexi um músculo. Até que, quando ele começou a tirar a roupa, a minha roupa, foi como se Deus estivesse me enviando um sinal. Porque, bem nessa hora, o celular tocou. Eu não tinha mais desligado o aparelho depois que tinha ligado para o Claudinei. O celular estava na bolsa, sob a mesinha. Logo imaginei que fosse o André. E era. E naquela hora, parece que levei um chacoalhão. Olhei ao meu redor, para a cama, para as paredes. Aquele homem ali na minha frente, já praticamente nu. Claro que não atendi o telefone. Só que, enquanto o celular tocava, eu me virei pro Claudinei e falei: olha, você me desculpa, Claudinei, foi um erro a gente ter vindo até aqui. Me leva de volta, por favor. Te levar de volta? Mas não mesmo. Deixa esse telefone pra lá, vem cá, vem. Eu tentei me desvencilhar. Cheguei a empurrá-lo, mas ele me apertou tão forte
e começou a me beijar, a tirar o resto da minha roupa. Juro, tentei me libertar com todas as forças. Juro que tentei. Pedi que ele parasse. Cheguei a gritar. Mas ele continuou. Quando vi, eu já estava nua. Mais do que isso, ele já tinha me jogado naquela cama e pulado em cima de mim. De modo que aconteceu tudo o que não poderia ter acontecido. Pode parecer desculpa da minha parte, depois de tudo que eu contei, mas eu juro, eu tentei evitar, não consegui. Fiquei ali imóvel, esperando que ele terminasse. Sabe Deus o que deve ter pensado de mim? Que eu era uma mulher fria. Porque, repito, não movi um músculo. Depois que tentei me desvencilhar, até gritar eu gritei. Quando ele conseguiu me jogar naquela cama e começou a me possuir, que eu vi que não tinha mais jeito, fiquei imóvel como uma estátua. Só depois, quando fui até o banheiro me lavar, é que a ficha parece ter caído. Que eu me dei conta da besteira que tinha feito. E só naquele momento, com a água do chuveiro caindo sobre mim, é que consegui chorar. Embora agora não adiantava mais nada. Já era tarde. A besteira já tinha sido feita. Não tinha mais como voltar atrás. Foi bem feito para mim. Quem mandou atiçar o desejo daquele cara? Justo ele, que já tinha dado em cima de mim na cara dura. Pedi que ele me deixasse no mesmo lugar. Queria ir embora caminhando. Quando a gente foi se despedir, ele ainda falou: posso te ligar qualquer dia pra gente sair de novo? Nem respondi. Apenas saí daquele carro e fui caminhando como um zumbi. Quando cheguei em casa, me senti ainda pior quando me vi diante do meu marido. Ele estava bravo, preocupado, querendo saber onde que eu estava. Porque eu não tinha dado resposta nem para os telefonemas, nem para as mensagens que ele tinha mandado. Diante do meu silêncio, ele esticou o braço assim e tocou no meu cabelo. E a sua expressão se transformou. Você tá com o cabelo molhado, Carmen? Molhou esse cabelo onde? Para se ver o estado em que eu me encontrava. Eu tinha molhado o cabelo durante o banho, claro. Não ele todo, mas... E nem tinha me dado conta. Ele ficou ali cobrando, exigindo uma explicação. E sabe o que foi que eu respondi? Não sei se eu estava louca, ou no meu juízo perfeito como nunca tinha estado. Eu estava no motel, André. Foi lá que eu molhei o meu cabelo. Como assim, Carmen? Que papo é esse? Não brinca comigo. Tô falando sério. Eu estava lá com a Vanessa. Você conhece a Vanessa? Você conhece, né? A loirinha aquela. Você lembra da loirinha? Que trabalhava lá na firma com você? Você sabe de quem que eu tô falando, né? Pois eu estava com ela no motel. Esse homem perdeu a cor. E a sua expressão não se alterou mais. Só que em vez de dizer alguma coisa, ou se justificar, porque o homem sabe como é, mesmo que tudo esteja ali diante do seu nariz, o homem sempre tem uma desculpa, uma mentira, mas ele não disse nada. Eu então fui até o quarto e o deixei ali na sala. Não sei o que deu em mim para falar aquilo. Quando eu vi, já tinha falado. Parece mentira. Mas até hoje não tocamos mais nesse assunto. Não o confrontei,
Não perguntei mais nada sobre a loirinha, a amante dele, dos tempos do nosso noivado, nem falei daquelas malditas mensagens que eu encontrei, até porque ele nem sabia que eu tinha a senha do telefone dele. Nem ele também tocou no assunto do meu cabelo molhado. Ficamos estremecidos durante algum tempo. Na verdade, nunca mais fomos os mesmos. Parece que um olha o outro com uma certa desconfiança. Mas nunca mais tocamos nesse assunto. Tô tentando salvar meu casamento do jeito que eu posso. Recuperar aquele nosso amor do passado. Só que eu não sei se eu vou conseguir. E uma coisa eu digo. Acabei, no fim, me vingando. Mas acho que me vinguei mais de mim do que dele. Porque não adiantou nada, pelo contrário. Às vezes, me sinto suja pelo que fiz. Embora, quando tudo começou, eu ainda tivesse tentado me livrar daquela situação e não consegui, de qualquer maneira. Só Deus é que sabe como me arrependi. Me arrependi amargamente do que fiz. Só Deus é que sabe o quanto me arrependi.